Na aula de hoje, nós vamos mostrar uma classe que manipula arrays. Arrays são arranjos, são os nossos vetores. Tá? Então, aqui nessa classe, eu vou criar três métodos. O primeiro eu chamei de preencher valores, tá? Em que aqui na linha 7 está a maneira como se declara um vetor. Eu coloco o tipo primitivo, os colchetes, abrir e fechar, o nome da variável, o sinal de igual, o operador nil e o tipo primitivo e a quantidade de elementos. Tá? Como eu coloquei aqui uma variável, essa variável precisa estar declarada e instanciada. Então, este vetor de nome e valor vai ter 5 elementos. Lembrando, mesmo critério do C. A primeira posição é 0 e a última vai ser 4. Totalizando 5 elementos nesse vetor. Aqui eu faço um laço de repetição, começando no 0, indo até t, tá? De 1 em 1, em que eu instancio dentro de cada posição do vetor valor, tá? O que foi digitado através da janela Show Input Dialog. Tá? Lembrando que essa janela, a entrada é um string e eu tenho que transformar inteiro, eu transformo através do método integerParseInt. Tá? Feito isso, o vetor vai estar todo ele preenchido e eu tenho que mostrar. Então, através desse laço de repetição, mesmo do anterior, eu dou um system out e vai mostrar cada um dos elementos do vetor. Então, esse primeiro método vai fazer isso. O segundo método, tá? Eu vou declarar um vetor chamado nomes, um vetor de strings, e ao invés de dar o tamanho e depois colocar os elementos dentro, eu através das chaves eu já coloco a lista de elementos. Então ele conta e vê, vai ter 4 elementos este vetor, tá? De strings. E aqui eu mostro a maneira como se compara vetores, que é através do operador equal, tá? Então eu peço para o operador aqui entrar com um nome, tá? E percorro todo o vetor, desde a posição 0 até a posição inferior a 4, né? Porque eu tenho 4 elementos, o último elemento vai ser o 3. Eu percorro e vou testando se é igual, se o nome digitado, tá? É igual a alguma daquelas posições, tá? Do nomes, que é o vetor. Se for, ele vai mostrar lá na console o nome que foi digitado, o texto posição e a posição. E o último método, tá? Vai ser o método vetores. Notem que eu vou declarar um vetor de inteiros, float, tá? Chamado nota, tá? Com 3 posições. Então eu faço um laço de repetição aqui e peço para o operador instanciar, digitar esses valores. Após eu mostro esses valores através de uma operação de concatenação, vou concatenar o texto, notas digitadas, mais o primeiro elemento do vetor, o segundo e o terceiro. Tá? E através do system out, eu mostro lá na console a lista dos valores que foram digitados. E daí, aqui na linha 31, eu mostro, tá? Eu executo o método sort, que é o método que classifica vetores. Tá? Então, o vetor, ou o array, para usar a nomenclatura do Java, o array nota, que foi declarado aqui, instanciado aqui, ele vai ser ordenado. Aí eu repito a operação ali de concatenação dentro da própria variável out, tá? E mostro as notas já ordenadas. E também faço um cálculo aqui sobre todas elas, divido por 3, mostrar a média ali delas. Tá? Notem que até aqui eu não tenho, o método main não aparece. Tá? Por quê? Porque eu já estou preparando para a próxima aula, quando eu vou mostrar a criação de métodos que não sejam main. Tá? Na realidade, isso aqui são métodos que vão ser invocados dentro do main. Então, até aqui embaixo está aqui, ó, o public static void main, e aqui dentro
as classes que eu criei lá em cima. Então, quando eu executar esse meu programa aqui, ele vem direto para o main, tá? E vai chamar, tá? Cada uma das classes que foram declaradas lá em cima. Preencher valores, o vetor de nomes e o vetor de notas. Então, vamos dar um F11 aqui, vamos ver. No laço de repetição, ele pede para digitar 5 números, vamos digitar 2, 4, 6, 8 e 10, tá? Ele vai me mostrar, tá, os números digitados na console, tá aqui 2, 4, 6, 8, 10, e ele pede para me digitar um nome. Que nome ele pede para me digitar? Um nome qualquer. Se o nome estiver na lista, ele vai mostrar o nome, tá? Porque essa igualdade aqui vai... Se essa condição for verdadeira, ele vai executar esse comando aqui. Então, eu vou colocar Maria, tá? E ele vai me mostrar lá, ó, o nome Maria está na posição 1. Ó, o João está na posição 0, Maria na posição 1 e assim por diante. Aqui ele vai pedir para me digitar notas, tá? Eu vou digitar nota 8, nota 4 e nota 10. E ele me mostra lá, ó, 8, 4 e 10, tal qual eu digitei. Classifica os elementos e mostra 4, 8 e 10. E calculou a média e mostrou. Tá? Então, nessa videoaula, a gente demonstrou a utilização como se declara e como se utiliza arrays, tá? E também começamos alguma coisa chamada de métodos, que nós vamos explorar mais na próxima aula.